Olha, muita gente participa da Santa Missa, que é sem dúvida o ponto mais alto da fé católica. Mas será que a gente para pensar no que realmente significa cada gesto, cada palavra, cada momento de silêncio? A ideia aqui é fazer exatamente isso, uma jornada passo a passo para a gente desvendar juntos a profundidade e a beleza que tem nessa celebração. E, para começar, nada como essa frase do São João Paulo II, né? Ela já dá o tom de tudo. Mostra que a missa não é só mais um rito, é o coração pulsante da nossa fé. Pensa só, é de onde tudo começa e para onde tudo converge. É a nossa fonte e o nosso ponto de chegada. Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje está bem bacana. Primeiro, a gente vai direto no coração da fé para entender o significado central da missa. Depois, vamos ver como ela se desenrola, quase como uma peça em 4 atos. Vamos falar também sobre como nosso corpo participa de tudo isso, o papel importantíssimo do silêncio e, por fim, o que acontece quando a missa teoricamente acaba. Antes da gente entrar no como, ou seja, na estrutura da celebração, a gente precisa entender o porquê. Qual é a essência da missa? O que de fato está acontecendo ali no altar e no meio de nós? A palavra-chave para entender tudo isso é Eucaristia. Ela vem lá do grego e olha que bonito. Significa ação de graças. É, na sua raiz, um grande muito obrigada a Deus. Um agradecimento por um presente imenso que a gente recebeu. Então, a missa é, ao mesmo tempo, a lembrança viva do sacrifício de Cristo e um banquete sagrado que nos une. E o legal é ver que a missa tem várias camadas de significado, todas conectadas. Ela é a nossa ação de graças por tudo. Ao mesmo tempo, ela torna presente, hoje, o único sacrifício de Cristo na cruz. E tudo isso resulta na celebração da Páscoa, que é a passagem da morte para a vida, a vitória que nos trouxe a liberdade. Beleza. Agora que a gente já entendeu o coração da coisa, vamos ver como a celebração se desenrola. Porque a missa não é uma coleção de orações soltas, não. Ela tem uma estrutura muito bem pensada, uma verdadeira jornada que acontece em 4 grandes atos. E são esses aqui. A gente começa com os ritos iniciais, que nos preparam, em seguida a gente se alimenta na liturgia da palavra, isso nos leva ao ponto máximo, a liturgia eucarística. E no final, os ritos finais nos mandam de volta para o mundo. Percebe como cada parte tem um propósito e prepara a gente para a próxima? É um caminho que guia toda a comunidade. O primeiro ato, então, são os ritos iniciais. Pensa neles como aquele momento de chegar e se ajeitar. O objetivo aqui é nos unir, é transformar aquele grupo de pessoas que chegam separadas em uma comunidade, em um corpo só, pronto para ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia. É aqui que a gente entra em sintonia. E esses ritos têm uma sequência linda. O canto de entrada já une as nossas vozes, a saudação do padre nos acolhe, o ato penitencial é aquela pausa para a gente se reconhecer pequeno e pedir perdão. Com o coração mais leve, a gente canta o Glória, que é pura alegria e louvor. E a oração da coleta junta todas as nossas intenções e nos joga de vez na celebração. Depois de preparar o coração, a gente passa para a liturgia da palavra. Agora, a comunidade se senta para ouvir, para se alimentar espiritualmente. É como se a gente estivesse na mesa da palavra, onde o próprio Deus fala com a sua família reunida. E o que é fascinante aqui é que isso funciona como um diálogo. Primeiro, a gente ouve as leituras e responde com o salmo. Depois a gente aclama e ouve o evangelho, que é o ponto alto. O padre nos ajuda a mastigar tudo isso na homilia, aí nós respondemos dizendo em que cremos no credo. E por fim, a gente reza por todo mundo na oração dos fiéis. É uma conversa completa. E agora, a gente chega no coração, no ápice de toda a celebração. A liturgia eucarística. É exatamente aqui que o sacrifício de Cristo se torna presente, ali, no altar. É o momento em que aquele presente que Deus nos deu se torna real e palpável para nós. Neste ato central, tudo acontece numa sequência poderosa. Primeiro, a gente apresenta o pão e o vinho que simbolizam a nossa vida. Em seguida, a gente entra na grande oração eucarística, que nos leva ao momento mais sagrado, a consagração. É aqui que, pela fé, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E, finalmente, o rito da comunhão nos une a ele e a toda a comunidade de uma forma única. E, finalmente, os ritos finais. E olha, não pense nisso como um simples tchau. É um envio. Depois de termos sido alimentados pela palavra e pela Eucaristia, a gente é enviado de volta para o mundo para viver tudo aquilo que celebramos ali dentro.
Certo, a gente já viu o quê? A estrutura. Mas e o como? A participação na missa não é só com a mente ou com o espírito. O nosso corpo também reza, ele também fala. Cada gesto que a gente faz tem um significado profundo na liturgia. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Ficar de pé, por exemplo, demonstra nosso respeito e que estamos prontos para ouvir e obedecer. Sentar é a posição ideal para a gente escutar com calma, para meditar a palavra. E se ajoelhar, bom, esse é o gesto máximo de adoração, de entrega total a Deus. Cada postura nossa é uma oração. Agora, vamos falar de um elemento que, muitas vezes, passa despercebido, mas que é fundamental: o silêncio. No nosso mundo que é tão barulhento, a liturgia nos convida a redescobrir o poder que existe em ficar quieto. A gente pode até se perguntar, né? Mas por que o silêncio é tão importante? Não é só ausência de barulho, não. Ele é parte da celebração. É um espaço sagrado que a gente abre para conseguir olhar para dentro e meditar de verdade. E a resposta para essa pergunta é profunda. O silêncio é como uma terra fértil onde a palavra de Deus pode brotar dentro de nós. Ele nos lembra de algo muito importante. A ação principal na missa não é a nossa, é a de Deus. Fazer silêncio é dar espaço para que Ele possa agir em nós. E tudo isso nos leva para a conclusão que, na verdade, é um novo começo. O que acontece depois da bênção final? Será que a celebração termina ali, quando a gente sai da igreja? Sabe aquela frase em latim no finalzinho, ite missa est? A gente costuma traduzir como ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Mas o sentido original é ainda mais forte. Significa algo como ide, a missão foi dada. Ou seja, a celebração na igreja termina para que a nossa missão no mundo possa começar. É incrível, né? E a gente encerra com essa reflexão. Quando a gente entende cada parte, cada gesto, cada significado, a missa deixa de ser só uma obrigação de uma hora e se torna o verdadeiro combustível que alimenta e transforma a nossa semana inteira. A questão que fica é como essa celebração pode ecoar em cada dia da nossa vida.